Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Estou bem também. Espero que vocês também estejam bem. Caminhando, né? Continuando aí a nossa jornada. A gente já passou a semana e a semana vai passando tão rápido. Esse ano a gente vai assim, ó, passar no estralar de dedos, não é verdade? Bom, hoje nós começamos mais cedo a nossa leitura, tem um compromisso daqui a pouco e um trabalho filantrópico aí que eu faço dentro de um auxílio para as pessoas num lugar lindo, 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 que é no Jardim Botânico aqui de Bauru, é muito gostoso lá. E já já nós estamos indo para lá, então nós vamos fazer a nossa leitura da manhã, vamos entrar aí na conexão com Deus. Vamos pedir auxílio aí para que seja uma semana próspera para nós, que possamos ter um domingo de descanso, de comunhão com Deus, de entrega, de comunhão com a família, né? Aquele almoço. Também vem o almoço aniversário do meu filho, que foi na sexta, mas a gente acaba comemorando no domingo. Então tá naquela correria. Depois tem um culto especial hoje. Então a gente tá tendo que encaixar tudo para dar conta, né? É assim que a gente faz na nossa semana, não é verdade? Muito bem. Espero que vocês também estejam tendo um domingo próspero e que tenha uma semana de muita consciência e que seja uma semana próspera para continuar, começar ou encerrar, né? Amém? Vamos fazer nossa oração do dia. Ainda nós estamos no nosso tema, a crucificação de Jesus no dia da preparação. Não vamos ainda abordar esse tema. Então nós vamos entrar em comunhão com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, com gratidão, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Gratidão, Pai, porque a cada dia o Senhor nos conduz a um entendimento mais profundo da Tua Palavra e da obra redentora de Jesus Cristo. Pedimos que nesse momento Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento para que possamos compreender não apenas os fatos históricos, mas o significado espiritual de tudo aquilo que foi realizado por amor a nós. Que esse estudo nos aproxime de Ti, fortaleça a nossa fé e alinhe o nosso coração com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos começar a fazer a nossa leitura. Quem está nos acompanhando agora, a gente está com a Bíblia de Estudo, é a Bíblia de Estudo, NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Que seria NAA, é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Então, Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Nós estamos falando lá no Novo Testamento e o nosso tópico é a data da crucificação de Jesus Cristo, tá? Esqueci de acender a outra luz, gente, acho que vai ficar um pouquinho escuro aí, mas vamos lá. Nós estamos no tópico a crucificação de Jesus no dia da preparação, nós estamos no dia 11, tá? Da preparação, sexta-feira, 14 de Nissan, em 30 ou 33 depois de Cristo. O Evangelho de João 19:31 observa que Jesus foi crucificado durante o dia da preparação, que se refere à sexta-feira. Marcos 15:42. O dia anterior ao sábado, mas esta era também a semana da Páscoa, Marcos 14:12. E Jesus havia comido a ceia pascual com seus discípulos na noite anterior, quinta-feira. A Páscoa é sempre o 14º dia do mês judaico de Nissan e 14 de Nissan pela contagem judaica. Ia do pôr do sol de quinta-feira até o pôr do sol de sexta. Se o calendário lunar farisaico
rabínico, o calendário de uso comum pelos judeus naquela época, foi mesmo seguido, então os únicos anos plausíveis para uma sexta-feira correspondente a 14 de Nissan são 30 ou 33 depois de Cristo. A pergunta então é: entre 30 ou 33 depois de Cristo, qual se encaixa melhor com outras evidências a respeito dos anos de ministérios de Jesus? Então, nós vamos parar aqui e depois a gente vai fazer a leitura, né, que tem os argumentos a favor de 30 anos depois, e depois aí no decorrer de terça, quarta e quinta, a gente vai decorrer sobre as provas em favor de 33 depois de Cristo, tá? E aí a gente faz a nossa conclusão final, tá bom? Então a gente vai para a nossa leitura para não ficar, né, desfocada, tá? Então, dentro dessa analogia, a crucificação de Jesus aconteceu por acaso. Desculpa. Dentro dessa analogia, a cruz no tempo certo de Deus. A crucificação de Jesus não aconteceu por acaso, nem fora de um contexto histórico e espiritual cuidadosamente preparado. Ela ocorreu no dia da preparação, na sexta-feira, às vésperas do sábado, exatamente no período da Páscoa judaica. Enquanto o povo se preparava para celebrar a libertação do Egito, Jesus se tornava o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele que entregaria a própria vida para libertar a humanidade do pecado. Então, por isso que as pessoas, né, às vezes comemoram a Páscoa, né, porque teve esse processo da crucificação, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia, que foi no dia da Páscoa, né? E por isso que tem, né, a sexta-feira, enfim, a gente tem várias aí divergências, mas se a gente for ver a Páscoa, era uma comemoração judaica, né, em comemoração à libertação do povo do Egito, tá bom? Então, Jesus se tornava o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele que entregaria a própria vida para libertar a humanidade do pecado. O detalhe do 14º dia de Nissan não é apenas uma data no calendário. Ele revela que Deus age no tempo certo, no momento exato, alinhando história, profecia e redenção. Assim como o dia da preparação antecedia o sábado, a cruz antecede a ressurreição. O sofrimento antecede a glória. A entrega antecede a vida nova. Essa analogia nos ensina que muitas vezes vivemos também nos dias de preparação. Momentos difíceis, silenciosos de entrega e renúncia. Mas esses dias não são o fim da história. Eles são parte do processo que Deus utiliza para nos conduzir à renovação, à cura e à transformação. A cruz nos lembra que Deus está presente mesmo nos momentos mais difíceis, trabalhando silenciosamente para cumprir seus propósitos eternos. Amém? Então, meus amores, o que a gente pode olhar para o dia de hoje? Às vezes, Deus vai nos revelar algo que precisamos no tempo certo, no tempo que é necessário para nós. Às vezes, nós precisamos de uma preparação, renúncia, precisamos entender que a cura ela vem através de escolhas, ou de empenhos para com aquilo. E que às vezes alcançar a glória é passar pelo processo de preparação. Às vezes, por exemplo, eu estou passando por um processo de emagrecimento, né? Porque depois que eu tive Covid, tive há 3 anos atrás já,
e entrei na minha menopausa 3 anos atrás, eu engordei muito e daí pra frente a gente sabe que fica mais difícil, né? Perder peso quando você está na menopausa. Apesar de que eu não tenho mais nada de sintoma da menopausa, não precisei fazer reposição de hormônio, nada, passei super tranquila esses 3 anos. Mas ficou o processo do peso, né? Então, meu peso elevou praticamente 20 e poucos quilos, né? 30 quilos quase. Então, hoje eu já consegui eliminar 12 quilos e tô pensando ainda mais aí uns 20, né? Então, a gente sabe que é complicado. Por quê? Porque é difícil. É difícil renunciar. Eu sou uma pessoa que eu ainda tenho o pecado da gula. Eu adoro comer, né? Quando eu tô ansiosa, é a comida que eu acabo descontando, né? Então, quando eu tô sobrecarregada de trabalho. Então, tudo isso, para mim, é mais difícil perder peso, né? Então, apesar de eu adorar fazer atividade física, mas nem sempre dá tempo, né? Nem todos os dias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me empenhar para fazer atividade física. Tenho que fazer escolhas. Eu tenho que fazer escolhas na hora de comer. Eu tenho que ter pulso forte. E às vezes passar por esse sofrimento de não comer, né? De tentar aí falar não para o pecado da gula. Então, tudo isso é um processo. Amém? Então, cada um de nós temos o seu processo. Estou falando do meu pessoal para vocês, né? Que é difícil. Então, cada um de nós temos um processo de fazer aquele processo. Ah, tem processos fáceis? Tem, mas nada é fácil, meus amores. Né? Hoje em dia as pessoas, por exemplo, usam a caneta da Zempic. Ela também não é fácil. Porque ela dá dor de estômago e meu corpo já falou que ele não aceita. Eu já perguntei para ele. Tem a bariátrica? Tem. É fácil? Parece, mas não é. É muito difícil. Todos os processos são difíceis. Não existe processos fáceis. Existem caminhos fáceis, mas o processo não é. Às vezes a gente acha que é, mas não é. Tá bom? Porque às vezes você faz uma bariátrica, você vai ter que passar a vida inteira cuidando da alimentação. Você coloca uma caneta, se você parar de fazer a aplicação da caneta, você vai, e não cuidar, você vai engordar de novo, né? Assim como a dieta, né, dentro dos jejuns, também funciona dessa forma. Então, tudo é difícil, tudo é uma construção, tudo é uma lapidação, né? Então, qualquer problema de saúde que a gente tem é uma lapidação. Então, o que a gente vê na leitura de hoje? Que Deus nos fala que existe o sacrifício para alcançar aquilo que nós desejamos, a transformação, a cura, para alcançarmos o propósito e o propósito eterno para a nossa vida. É uma construção. Eu me lapido todos os dias para escolher isso ou não. Então, é assim que nós precisamos seguir na nossa jornada. Amém? Oremos? Coloquem aí seus nomes. Hoje em especial, Jesus, nós queremos, Pai, interceder por todos. Em especial, queremos, nesse domingo, que todos tenham a Tua glória. Que todos tenham a consciência do que o Senhor está fazendo pelos seus filhos, o que Jesus faz pelos seus irmãos e o que o Senhor faz pela humanidade, pela natureza, pelos animais e por todos nós. Senhor nosso Deus, gratidão pela cruz, gratidão pelo sacrifício de Jesus, gratidão porque nada aconteceu fora do teu controle ou fora do teu amor. Nesse momento, colocamos diante de ti todas as pessoas que estão acompanhando esse estudo,
bem como aquelas que deixaram seus nomes, pedidos e intenções. Interceda por todos, Senhor. Coloque assim consciência de transformação, de empenho e dedicação no caminho de cada um. Intercedemos pelos que vivem seus dias de preparação, pelos que enfrentam dores, lutas, enfermidades, pelos que aguardam respostas, direção ou controle. Que o Senhor fortaleça cada coração, traga paz aos aflitos, cura aos enfermos e esperança aos que se sentem cansados. Que a cruz seja para todos nós um sinal de amor, redenção e recomeço. Entregamos nossas vidas, nossos caminhos e este estudo em Tuas mãos. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que a glória do Pai esteja com vocês. Amém? Um ótimo domingo. Uma linda semana de muita graça, de muito empenho, de muitas revelações e com a glória do Pai. Traga Jesus para a sua semana, que Ele fará acontecer. Amém? Beijo, meus amores. Até amanhã.